Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Joaquim Cardoso e nesse vídeo eu vou tratar sobre os requisitos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Se você já é policial militar ou bombeiro militar em Minas Gerais, o que eu vou dizer aqui tem uma importância grande para eventualmente você responder uma questão dos mais diversos processos seletivos internos. Se você ainda não é policial militar, o que eu também vou dizer aqui é muito importante para você compreender quais são os requisitos que serão exigidos caso você venha participar de um concurso público, tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Mas antes de entrar nesses detalhes propriamente ditos, eu te convido a já se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, a compartilhar esse vídeo para que outros tantos acessem esse conhecimento e possam ficar preparados para um futuro concurso público para ingresso como soldado, como oficial médico da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais, por exemplo. Aproveite também, já curta o vídeo, faça seu comentário, que aí eu terei mais incentivo, mais razões para produzir mais conteúdos. Agora, para dizer sobre esses requisitos, eu preciso estabelecer que em Minas Gerais, a lei que vai regular o ingresso tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros é a Lei 5.301 de 1969. É o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Essa lei é mais conhecida como EMENG. Essa é a sigla que a resume. Nela vai ficar estabelecido, por exemplo, que as prerrogativas, os direitos e as garantias dos militares do Estado de Minas Gerais são reguladas no nosso Estatuto em conformidade com a Constituição do Estado de Minas Gerais, lá no artigo 39. E você viu que eu disse nosso Estatuto, porque caso você não saiba, eu sou o professor Joaquim Cardoso. Além de advogado, atualmente, eu sou oficial da reserva da Polícia Militar. Mas eu não nasci oficial. Eu ingressei na Polícia Militar em 1999 na condição de soldado. Logo depois, no ano de 2001 para 2002, fiz o processo seletivo interno para o curso de formação de sargentos e me formei como terceiro sargento da Polícia Militar no final de 2002. Posteriormente, no ano de 2007, fui promovido a segundo sargento e no ano de 2011 para 2012, eu participei do primeiro concurso público em que se exigiu o bacharelado em Direito para ingresso no curso de formação de oficiais. Sou aspirante da turma de 2013, a primeira turma, como eu disse, em que o requisito fixado na própria Constituição Estadual era ser bacharel em Direito. Então conheço muito bem do que estou falando. Fui soldado, fui sargento, fui tenente e atualmente sou capitão da reserva da Polícia Militar. Vou estabelecer para você também, apenas para a gente ter uma noção de como isso é importante, que lá no Estatuto dos Militares aqui do Estado de Minas Gerais, fica esclarecido que os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, eles são militares do Estado de Minas Gerais. Parece redundante dizer isso, né? Mas isso vem da Constituição Federal, lá do artigo 42. Isso é importante, inclusive, para determinar se estaremos diante ou não de um eventual crime militar, quando a conduta for praticada por militares da Polícia Militar, por exemplo, contra militares do Corpo de Bombeiros. Mas isso é outra história que eu deixo para outro vídeo. O que eu quero agora é estabelecer que, quando o indivíduo ingressa na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, ele pode se encontrar em três situações. Então, a carreira nas instituições militares em Minas Gerais se caracterizam pelos seguintes pontos. Ingressou na instituição, ele pode estar na ativa, pode estar na reserva ou na situação de reformado. E aqui eu mostro, só para ilustrar, para você ver num quadro bem fácil, no decorrer da carreira, o militar pode se encontrar, como eu disse, na ativa. Militar da ativa é aquele que ingressou na carreira policial militar ou de bombeiro militar, acrescento eu, e faz dessa carreira a sua profissão, até ser transferido para reserva, reformado ou eventualmente excluído. Esse termo exclusão que consta no Estatuto dos Militares de Minas Gerais é um termo muito aberto, tá? Exclusão não é necessariamente uma sanção disciplinar. Exclusão é se o militar saiu da ativa e foi para a reserva e foi excluído do serviço ativo. Se esse militar, infelizmente, no decorrer da sua atividade, ele faleceu, ele é excluído do serviço ativo. Se ele pedir baixa, que no mundo civil é conhecido como exoneração, né?
Se ele se exonera do serviço público, ele é excluído do serviço ativo. Então, na sua carreira, quando ele ingressa, ele, enquanto militar, ele passa a ser um militar da ativa. Ingressou na carreira policial militar, fez dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. Concluído o período em que ele deve ficar na ativa, esse militar é transferido para a reserva. A princípio, reserva remunerada. E eu te mostro aqui, o militar da reserva é aquele que, tendo prestado o serviço na ativa, passa para a situação de inatividade. Eu te disse que, a princípio, reserva é remunerada, porque ele pode estar na ativa e pedir para sair. Quando ele pede para sair, ele vai para a reserva não remunerada, ele volta a ser civil. Tem apenas um título honorífico, mas não tem direito a porte de armas, não está sujeito ao Código Penal Militar, quando ele vai para a reserva não remunerada. Porque na reserva remunerada, ele tem direito a porte de armas, sua carteira de polícia, de bombeiro militar, tem direito de ser julgado em foro especial, que é na Justiça Militar, caso ele venha praticar um crime militar. Depois de determinado período que ele fica na reserva, ou às vezes por uma infelicidade, uma incapacidade física qualquer, esse militar pode sair da ativa e ir direto para a reforma, ou ele pode sair da reserva e ir direto para a reforma. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula antiga, que é a súmula número 56, que diz que o militar reformado é aquele desobrigado definitivamente do serviço. Bom, isso é o que está no nosso estatuto. A súmula diz assim: militar reformado não está sujeito ao regulamento disciplinar. Aí eu vejo, o reformado é o desobrigado definitivamente do serviço. Uma vez ido para a reforma, ele não poderá ser mais convocado para o serviço ativo em caso de necessidade, em caso de mobilização. Agora, você que está me vendo, que quer ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, você precisa saber que a carreira na Polícia Militar, e dentro desse artigo 4º, você pode inserir aí claramente a carreira no Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais, é privativa de brasileiros natos para oficiais. Essa regra de privatividade para brasileiros natos, isso decorre da Constituição Federal. Há quem diga que esse artigo 4º do Estatuto dos Militares em Minas Gerais é inconstitucional, mas essa é uma outra conversa, porque se você for fazer um processo seletivo, um concurso público, e essa matéria estiver prevista no seu edital, é bem provável que vão te perguntar, igualzinho está aqui. A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos para oficiais. Se você quer saber mais sobre como eu determino se é um brasileiro nato ou não, vá até a Constituição Federal, no artigo 12. Para oficiais, a princípio, a carreira é privativa de brasileiros natos. Para as praças, poderá ser de brasileiros natos ou naturalizados. Claro que eu tenho que observar a cidadania, condição de brasileiro, idade, capacidade física, capacidade moral e capacidade intelectual. Aproveito para dizer, em Minas Gerais, a carreira de oficiais é dividida a partir do segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. E a carreira das praças? O indivíduo entra como praça, que é o soldado de segunda classe, termina o curso, é promovido a soldado de primeira classe, depois ele pode ser ser promovido à graduação de cabo, depois ele pode fazer processo seletivo interno ou ser convocado para um curso de formação de sargentos, curso especial de formação de sargentos, quando é por convocação, é o CEFES. E o curso de formação de sargentos, que é o CFS, quando ele passa por um processo seletivo interno, processo muito difícil, diga-se de passagem, muito exigente, é quase que um novo concurso público. Então ele vem como soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Essa é a carreira das praças. Só que, para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, seja como oficial ou seja como praça, exige a lei uma série de requisitos que devem ser cumpridos por aqueles que sonham com essa carreira. Eu estabeleço para você aqui um quadro esquemático muito fácil de ver. Quem entrar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar tem que ser por concurso público. Esse concurso público pode ser de provas apenas ou de provas e títulos. Na Polícia Militar, por exemplo, o concurso público hoje, para qualquer quadro, é de provas e títulos.
porque exige a formação em nível superior de escolaridade. Tem que passar na prova e comprovar a sua titulação. No Corpo de Bombeiros, em Minas Gerais, ainda não se exige o curso superior para ingressar. O indivíduo pode fazer o concurso público simplesmente com o nível médio. Mas veja o que eu trago para você. Requisito para ingresso, concurso público, provas ou provas e títulos. E para ingressar, inicialmente, se você é um civil e quer ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, você tem que ingressar em um desses quadros que estão aí, ou no quadro de oficiais da Polícia Militar, que é OPM ou que é OBM. Eu vou pegar apenas na Polícia Militar. Para ingressar na Polícia Militar, no QOPM, quadro de oficiais, o candidato que vai fazer o concurso público para depois fazer o CFO, o curso de formação de oficiais, ele tem que ter nível superior de escolaridade, tem que ser bacharel em Direito. Para fazer o concurso e o curso do quadro de oficiais de bombeiro militar, basta ter o nível médio de escolaridade. Na PM, nível superior, e não é qualquer nível superior, é nível superior com bacharelado em Direito. E olhem mais um tema, para ingressar na PM ou no bombeiro, pode ser também via quadro de oficiais de saúde, é o oficial QOS. Para ingressar nesse quadro, o civil, por exemplo, ou mesmo o militar, que pode fazer um concurso. Se ele não é desse quadro e já é militar, ele pode fazer o concurso. Mas o que a lei exige para o quadro de oficiais de saúde tem que ser formação em nível superior, em área de concentração, a ser fixada no edital. E o edital vai prever vaga para quadro de oficiais de saúde, cardiologista, médico, cardiologista, pediatra, por exemplo, clínico geral, pode exigir para o dentista, e tem outros quadros de oficiais de saúde vinculados à área de enfermagem, por exemplo. Então eu tenho um oficial de saúde, enfermeiro, nível superior de escolaridade. Agora, pode também, para ingressar, o candidato entrar no chamado quadro de praças da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros Militar, ou no quadro de praças especialistas. Está vendo aqui? Esse é o mais comum. É quando o indivíduo entra como soldado. Para entrar como a gente chama de soldado de fileira na Polícia Militar, é a praça, no QPPM. O civil, você que está sonhando em ingressar na Polícia Militar, você pode entrar via concurso público para soldado, que vai integrar o quadro do QPPM. Para entrar na PM como soldado aqui em Minas Gerais, tem que ter nível superior de escolaridade, mesmo como soldado. Para entrar no curso de bombeiro militar, soldado bombeiro militar, pode ser nível médio, mas a PM tem que ser nível superior de escolaridade, em área de concentração, a ser fixado no edital. Se você está vendo esse vídeo agora, no ano de 2020, eu preciso dizer para você que no edital de 2019, no último concurso que a PM fez, ela aceitou para ingressar como soldado que o candidato tivesse feito simplesmente aquele curso sequencial. Estava previsto no edital a admissão do curso sequencial, mas cuidado, pode ser que no futuro próximo isso não seja mais possível. Então é importante, se você tem interesse em ingressar na Polícia Militar, já fazer um curso superior. E se você for fazer um curso superior de graduação, eu te sugiro fazer, se você tiver condições, já faça Direito, que você terá duas possibilidades, entrar como soldado ou entrar como oficial. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade. Nos bombeiros não se exige nível superior, nem para oficial, nem para praças. E o indivíduo pode entrar também, o candidato, no chamado QPE, quadro de praças especialistas. Os especialistas têm que ter nível superior também. Nível superior também. E ainda tem que ter uma aptidão específica. Por exemplo, tem que ter nível superior e tem que ter uma especialização, por exemplo, na área de enfermagem ou como músico, por exemplo, a depender do que foi exigido no edital. E existe um último quadro aí fixado que não teve até hoje nenhum concurso para esse quadro. É o quadro de oficiais capelães. Mesmo para o quadro de oficiais capelães, exige-se o nível superior de escolaridade. Aqui eu vou te mostrar os requisitos bem rapidinho, porque eu não posso aprofundar neles. Veja aí o primeiro deles, ser brasileiro. Nós já vimos brasileiro nato para oficiais ou nato naturalizados para praças. Possuir idoneidade moral. Sabe como é que você comprova a sua idoneidade moral? Certidão negativa de antecedentes criminais,
seja da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça Militar. O indivíduo idôneo moralmente tem que apresentar uma certidão negativa, não pode estar indiciado em inquérito, seja inquérito comum ou militar, nem pode estar processado por crime doloso. Se você sonha em ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, tenha cuidado, não entre em confusão, não pratique condutas proibidas pela lei penal. Isso pode gerar inviabilidades nesse seu sonho. Cuidado, cuide-se. Outro requisito, estar quites com as obrigações eleitorais e militares. Então eu vou apresentar certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, eu vou apresentar o meu certificado de reservista, se eu sou do sexo masculino, por exemplo, comprovando aí que eu estou quites com as obrigações militares. Outro ponto importante, ter entre 18 e 30 anos de idade. Essa é a regra geral para ingressar na PM em Minas e no Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Ocorre que essas regras poderão mudar, porque com o sistema que foi modificado através de lei federal, então nós temos aí o sistema de proteção social dos militares, aumentou o tempo em que esse militar tem que ficar na instituição. É possível que se modifique a idade, mas ainda não foi modificado. Se você também sonha, já está no finalzinho ali, completando os 30 anos, faça o seu curso superior, caso não tenha, fique com o seu requisito em dia, porque se a legislação mudar, você poderá realizar esse seu sonho de ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. Atualmente, entre 18 e 30 anos de idade, que vai ser comprovada lá na data da sua inclusão, a não ser que seja para ingressar no quadro de oficiais de saúde. Para o quadro de oficiais de saúde, que tem que ter formação em nível superior, em área de concentração fixada no edital, é o médico, por exemplo, é o dentista, é o enfermeiro, coisas do tipo, é o psicólogo, é o psiquiatra, ali pode entrar até os 35 anos de idade. Essa é uma exceção. E olhe no inciso 5, possuir nível superior de escolaridade, nível superior para qualquer quadro, para entrar na PM, e nível médio para entrar no bombeiro. Veja a parte final. E nível médio de escolaridade ou equivalente para o ingresso no Corpo de Bombeiros. Então lá, nos bombeiros, seja para oficiais, seja para praças, nível médio. Calma aí. Oficial e praça no bombeiro, desde que não seja oficial do quadro de oficiais de saúde. Porque se for oficial do quadro de oficiais de saúde, tem que ser formação em nível superior, ainda que seja para o bombeiro. Ou oficial capelão. Se for oficial capelão, tem que ter formação em nível superior, ainda que seja para o bombeiro. Porque isso é descrito no Estatuto dos Militares em outros dispositivos. Aqui eu só trouxe a informação inicial. Mas nós temos mais alguns requisitos. Olha para você ver, altura mínima de 1,60 m, exceto para os oficiais do quadro de saúde. Aí eu não tenho como fazer para você crescer mais um pouquinho. Não tem jeito, né? O requisito é 1,60 m no mínimo, exceto para os oficiais do quadro de saúde. Pode ser que eu tenha um pediatra pequenininho, com menos de 1,60 m, por exemplo. Pode ser que tenha um médico com menos de 1,60 m. Para os oficiais do quadro de saúde, isso é permitido. Mas para o quadro de oficiais PM, quadro de praças da Polícia Militar, quadro de praças especialista, quadro de oficiais capelães, não tem essa exceção específica. Se bem que para o oficial capelão, também nós vamos encontrar essa exceção no que se refere à altura. Nós não temos essa exceção para o QOPM, quadro de oficiais da Polícia Militar ou do Bombeiro, quadro de praças da Polícia Militar ou do Bombeiro, quadro de praças especialistas. Esses têm que ter, no mínimo, 1,60 m. Para o quadro de oficiais de saúde, pode ter menos de 1,60 m. E o quadro de oficiais capelães, também. Trago para você um outro detalhe, ter aptidão física. Como é que você comprova a sua aptidão física, caro candidato? Você comprova através do teste de capacitação física. É doído, hein? Esse teste ele é eliminatório e classificatório. Então você tem que treinar. Treinar para fazer esse teste. Treinar como? Através de um treinamento específico e objetivo, porque o teste é classificatório e eliminatório e vai conter no mínimo teste de resistências, 2.400 metros, teste de agilidade, força muscular dos membros superiores e inferiores. Vai ter uma comissão para verificar se o teste de capacitação física foi realizado adequadamente. E qual é o outro requisito a ser fixado? A aprovação em avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica pode ser feita por um oficial psicólogo, por uma comissão de oficiais psicólogos ou por psicólogos contratados. E ela está direcionada com as exigências do cargo que vai ser exercido.
a avaliação psicológica é requisito necessário, está previsto ou prevista na própria lei. E essa avaliação psicológica, só para você saber, só para você ter conhecimento, ela vai ser realizada e vai conter, no mínimo, teste de personalidade, teste de inteligência, dinâmica de grupo, prova situacional e anamnese psicológica. São os testes que podem ser aplicados. Podem ser aplicados outros também, mas no mínimo esses. Dessa avaliação psicológica, caso você seja reprovado, seja considerado inapto, melhor dizendo, cabe recurso por uma comissão recursal. E quase que por fim, um outro requisito, ter sanidade física e mental. Como é que você comprova essa sanidade física e mental? Através dos exames complementares, exames médicos, odontológicos e complementares. Então, no edital já traz uma série de exames que vão ser exigidos. O indivíduo tem que estar apto, o candidato, nesses exames para poder ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. E o último requisito, não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível, que seja pelo seu significado incompatível com o exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar. Para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, o candidato pode ter tatuagem? Ele pode ter tatuagem. Desde que essa tatuagem, quando ele estiver utilizando os diversos uniformes, ela não seja visível. Mas se ela for visível, ela não pode ser incompatível com as atividades de polícia militar ou de bombeiro militar. Então eu posso ter tatuagem no meu braço, ela pode aparecer quando não uso o meu uniforme? Posso. Mas eu posso ter uma tatuagem escrito 157, que identifica o autor de roubo? Eu posso ter uma tatuagem com a suástica nazista, por exemplo, ou aquele desenho do palhaço, que é conhecido no meio como assassino de policiais? Isso, o Supremo Tribunal Federal já até julgou. Esse tipo de tatuagem é incompatível. Então veja, não apresentar, quando do uso de diversos uniformes, tatuagem visível, que seja. Ora, ela pode ser visível, mas se ela for visível, ela não pode ser incompatível com o exercício da atividade de bombeiro ou de atividade de policial militar. Qual é a recomendação que eu te dou, então? Se for fazer tatuagem, faça uma tatuagem discreta. Se puder esperar, espere, participe do seu processo seletivo. Se fizer ainda assim, cuidado para que ela não tenha simbologia incompatível com as atividades de polícia militar ou de bombeiro militar. Nesse videozinho, era isso que eu queria dizer. Tentei falar o mais rápido possível e te trazendo o conteúdo da maneira mais adequada. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um likezinho, faça um comentário para eu melhorar esse conteúdo ou colocar outros. E compartilhe esse vídeo com aqueles colegas que você tiver, que eu sei que são muitos. Muito obrigado por ter a atenção, a deferência e a gentileza de me ver. Até um próximo vídeo.